E a dica é extremamente importante para a sua preparação, para a sua rotina de estudos, para você que quer passar em um concurso público. Que dica é essa? Fragmente o conteúdo. Quando nós temos muitos conteúdos para estudar, a tendência natural é que a gente comece a fazer o quê? A procrastinar, ou seja, a enrolar, a não querer de forma alguma sentar e estudar. Tudo acaba sendo mais importante do que isso. Seja um mosquito que esteja aí passando na sua sala, você presta atenção àquilo, seja uma publicação no Facebook, enfim, tudo é mais importante do que propriamente você estudar o conteúdo. Por quê? Porque o seu cérebro é extremamente preguiçoso. Se ele vir uma quantidade, se ele souber que ele tem uma quantidade de informações para processar, a tendência natural é que ele comece a pensar na economia de energia. Esse é o negócio principal do seu cérebro. Ele não gosta de fazer esforço e o que ele quer de fato é economizar energia. E de alguma forma o cérebro economizar energia é bom para você. Só que como você faz para evitar isso? Como você faz para evitar essa procrastinação e essa preguiça do cérebro? A melhor técnica que eu conheço e que eu aplico na minha rotina de estudos, na minha rotina diária de estudos, é de fato a fragmentação de conteúdo. Eu vou mostrar para você como ela funciona na prática. Se você for, por exemplo, estudar o conteúdo classificação das orações, e aí você abre o seu livro e você percebe que esse assunto, esse capítulo tem exatamente 20 páginas. É muita coisa, muita informação para o cérebro processar. E sem a técnica, sem você aplicar isso que eu vou mostrar aqui para você agora, a tendência é que você comece a enrolar. Isso é fato. Você vai começar a ficar com preguiça, vai falar, nossa, mas tem muito conteúdo, nossa, mas são muitas páginas, e naturalmente você vai acabar não estudando da maneira mais eficiente. Essa é a realidade sem a técnica. Agora, com a técnica, o que vai acontecer? Qual é a grande diferença? A primeira coisa que você vai verificar é quais são essas classificações. E aí você vai perceber que existem duas classificações. De forma geral, nós temos as orações coordenadas e as orações subordinadas. Então você já começou a fragmentar esse conteúdo. Só que isso não é suficiente porque esses dois blocos aqui ainda estão relativamente longos e extensos. O que você vai fazer? Você vai fragmentar ainda mais. Você vai descobrir que no bloco das orações coordenadas existem as orações coordenadas sindéticas e as coordenadas assindéticas. No bloco das subordinadas existem três tipos de oração: as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Agora você precisa pegar isso tudo e colocar no seu cronograma de estudos. Como é que você vai fazer isso? Lembre-se, nós temos dois grandes blocos e cada um tem uma subdivisão. Então, o que você vai fazer? A minha sugestão é que você faça o seguinte: na segunda-feira, você vai estudar apenas as orações coordenadas sindéticas e as assindéticas, ou seja, esse bloco aqui, esse primeiro bloco, vai ser o bloco que você vai focar na segunda-feira. Você não vai pensar que ainda tem um monte de coisa para estudar, que ainda existem várias orações para você aprender. Não, você vai focar nesse primeiro passo aqui, nesse primeiro momento do seu estudo. E aí você vai estudar essas orações durante 1 hora. Na terça-feira, o que você vai fazer? Você vai continuar estudando a teoria? Não. Você vai fazer uma revisão. Revisão de quê? Do assunto que você estudou na segunda-feira. E você vai fazer essa revisão por mais ou menos 30 minutos. É mais do que
suficiente, ok? Na quarta-feira, o que você vai estudar? Você vai estudar o bloco das orações subordinadas. Só que a gente vai fragmentar isso ainda mais. O que a gente vai fazer? No primeiro momento, a gente vai estudar as subordinadas substantivas. Somente isso. Não vamos estudar os outros tipos de oração. Então, na quarta-feira, você vai estudar as subordinadas substantivas. Vou colocar somente as letras iniciais para que a gente ganhe mais velocidade nesse vídeo e eu não preciso ficar escrevendo muita coisa. Mas você pode colocar aí no seu cronograma orações subordinadas substantivas. Qual o tempo que você vai estudar? Quanto tempo você vai estudar essas orações? 1 hora é mais do que o suficiente. Na quinta-feira, o que você vai fazer? Vai estudar as próximas orações? Não. Você precisa fazer uma revisão, um bloco de revisão aqui na quinta-feira. Você vai revisar o que você estudou na quarta-feira. Isso aqui durante 30 minutos. Mais do que o suficiente. De repente, você até consegue um pouquinho menos. Mas 30 minutos aqui, um bloco de 30 minutos, é mais do que o suficiente para você revisar as orações subordinadas substantivas. E na sexta-feira, o que você vai fazer na sexta-feira? Você vai estudar as orações adjetivas. Elas estão aqui, orações adjetivas. Fragmentamos ainda mais. Então vai ser bloco por bloco que você vai montando. É como se fosse um quebra-cabeças. Você pega uma pecinha, daqui a pouco você pega outra pecinha, encaixa, pega uma terceira pecinha e daqui a pouco você tem a imagem completa. E a imagem completa aqui é você ter estudado todo o conteúdo, nesse caso aqui, de orações coordenadas e subordinadas. Então vamos voltar ao nosso cronograma de estudos. Então na sexta-feira você estudou as orações subordinadas adjetivas durante 1 hora. E depois nós temos, por exemplo, a gente pode adicionar aqui um outro bloco, o bloco do sábado, porque é importante que você termine sempre com uma revisão. Então, no sábado, você vai estudar apenas 30 minutos, você vai revisar o que você estudou na sexta-feira. Não conseguimos ainda nessa semana terminar de estudar as orações. Nós temos mais um bloco, mais um fragmento. São as orações subordinadas adverbiais. O que você vai fazer? Você vai passar para a próxima semana. E nessa próxima semana você vai estudar as orações subordinadas adverbiais. E aqui eu vou colocar adjetivas para não confundir. Durante 1 hora também. Na terça-feira é importante que você faça uma revisão durante 30 minutos do conteúdo que você estudou na segunda-feira. Dessa forma, você tem aqui um total de teoria. Vamos colocar aqui teoria. Você estudou a parte teórica durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, 4 horas de estudo somente focado na parte de classificação das orações. Quanto tempo você utilizou para revisar esse conteúdo? Temos um bloco de revisão aqui, 30 minutos, mais 30 minutos, um bloco de revisão no sábado e depois um bloco de revisão na terça. Então, em relação à revisão, você utilizou 2 horas. 2 horas do tempo você revisou esse assunto. Quanto tempo você levou para estudar esse assunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. 8 dias. Isso aqui é extremamente importante. Lembra que no vídeo passado eu falei do bloco de desempenho? É importante que você meça sistematicamente o seu desempenho, aquilo que você fez e qual o resultado que você obteve. Então aqui nós temos 4 horas de teoria, 2 horas de revisão. Você estudou essa matéria de forma extremamente focada, teoria, revisão, depois mais teoria, mais um bloco de revisão e assim sucessivamente. Então houve um foco muito intenso nesse conteúdo e você não ficou desesperado porque você fragmentou esse conteúdo, você fragmentou
esse assunto. Então, a técnica da fragmentação de conteúdo é extremamente importante para a sua preparação. E eu digo ainda mais, é extremamente importante para a sua vida de forma geral. Tente pegar isso que eu estou ensinando aqui para você e aplicar. É isso que eu faço e eu tenho certeza absoluta de que se você aplicar isso no seu dia a dia, você vai ver também uma grande melhora na sua produtividade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para você receber as novas aulas, as novas dicas de português para concursos e metodologia de estudos. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!